Olá, Vingadores! Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar fundo nos bastidores caóticos do filme que promete redefinir o futuro da Marvel, ou talvez destruí-lo. Preparem-se, porque a história por trás de Vingadores Doomsday é mais dramática do que qualquer batalha que já vimos nas telas. Tudo começou com o que parecia ser apenas mais um vazamento inocente. Algumas fotos de bastidores, um vídeo tremido mostrando o que parecia ser um novo uniforme do Homem-Aranha, e de repente, a internet explodiu. Era o primeiro sinal de que Avengers Doomsday, o filme que deveria ser a culminação da saga do multiverso, estava enfrentando problemas sérios. O que era para ser uma celebração se transformou num verdadeiro campo de guerra entre fãs desesperados por informações e um estúdio tentando conter o incêndio. O título por si só já é uma promessa assustadora: Doomsday, o dia do juízo final. A expectativa era clara. Este seria o fim do universo cinematográfico Marvel como o conhecemos. Mas o verdadeiro apocalipse estava acontecendo longe das câmeras, nos corredores da Marvel Studios. O caos era tanto que a própria estrutura do estúdio parecia estar rachando sob a pressão. O filme que deveria salvar a Marvel de uma fase de críticas mistas e bilheterias mornas estava se tornando seu maior pesadelo. E então veio a primeira grande bomba. O diretor original, Destin Daniel Cretton, que nos deu o excelente Shang-Chi, abandonou o projeto. Oficialmente, foi por diferenças criativas, a desculpa clássica de Hollywood. Mas as fontes internas pintavam um quadro muito mais sombrio. Falava-se de um roteiro que ninguém conseguia aprovar, de uma visão que mudava a cada semana e de uma pressão insuportável vinda de cima. A saída dele foi o primeiro dominó a cair, e a partir daí, a avalanche de problemas se tornou imparável. Com o diretor fora e o cronograma apertando, a Marvel entrou em modo de pânico. O roteiro, que já tinha passado por diversas versões, foi jogado no lixo. E aqui vem a parte mais insana. As filmagens começaram sem um roteiro finalizado. Imagine a cena: atores chegando no set sem saber quais seriam suas falas. Diretores de fotografia tentando planejar cenas que ainda não existiam no papel, e uma equipe inteira trabalhando no escuro. Era um caos completo, um navio sem leme em meio a uma tempestade. E quem admitiu isso? Ninguém menos que o próprio arquiteto do MCU, Kevin Feige. Numa rara demonstração de vulnerabilidade, ele confessou à imprensa: "Estamos reescrevendo o filme, todos os dias." Essa frase ecoou como um trovão em Hollywood. O homem que parecia ter um plano para os próximos 20 anos estava admitindo que seu projeto mais importante estava sendo improvisado diariamente. Isso só jogou mais lenha na fogueira dos rumores e da ansiedade dos fãs. E que rumores! A fábrica de boatos da internet começou a funcionar a todo vapor. O mais chocante, a possibilidade do retorno de Robert Downey Jr., nosso eterno Homem de Ferro. Mas não como o herói que se sacrificou para salvar o universo. Não, o rumor dizia que ele voltaria como uma variante maligna do Doutor Destino, o grande vilão do filme. A ideia de ver nosso maior herói se tornar o maior vilão era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. Seria a Marvel corajosa o suficiente para fazer isso? Enquanto um ícone poderia retornar como vilão, outro parecia ter sido completamente esquecido. Fontes seguras afirmavam que Chris Evans, nosso Capitão América, não estava envolvido no projeto. Nenhuma ligação, nenhuma negociação. Ele estava fora. A ideia de uma batalha final sem Steve Rogers parecia impensável para muitos. Como enfrentar o juízo final sem o líder moral dos Vingadores? Essa ausência levantou ainda mais questões sobre a direção que a Marvel estava tomando. Mas a especulação mais sombria, aquela que assombrava os fóruns e redes sociais, era sobre o destino dos nossos heróis. A teoria mais forte, alimentada por supostos vazamentos do roteiro, era de que Doomsday não seria apenas uma batalha, mas um massacre. Metade dos heróis que amamos, desde os originais até os novos, morreriam. E não seria uma morte temporária como o Blip. Seria para sempre. Um reinício brutal para o universo, deixando um rastro de destruição e corações partidos. O estúdio estaria disposto a sacrificar personagens tão queridos
em nome de um recomeço, a situação se tornou um paradoxo. O filme que foi projetado para ser a grande salvação da Marvel, para reafirmar seu domínio cultural e nas bilheterias, estava se transformando em seu maior risco. Cada notícia vazada, cada rumor, cada mudança de bastidores pintava a imagem de um projeto amaldiçoado. A pressão para entregar algo no nível de Guerra Infinita e Ultimato era gigantesca, e parecia que, pela primeira vez, a Marvel poderia não conseguir. O começo do fim não era apenas o tema do filme, mas a realidade de sua produção. Agora, a pergunta que vale $1 bilhão é: será que a Marvel consegue transformar esse caos em genialidade? Já vimos isso acontecer antes, com filmes que tiveram produções turbulentas e se tornaram clássicos. Ou será que Vingadores Doomsday será o monumento final de uma era de ouro, um filme que colapsou sob o peso de suas próprias ambições? A verdade é que ninguém sabe. Estamos todos no escuro, esperando pelo dia em que as luzes do cinema se apagarão e o juízo final finalmente chegará. E a verdade é que, mesmo com todos os problemas mal podemos esperar, porque quando o fim do mundo se aproxima, até os heróis mais poderosos podem sangrar. E isso, meus amigos, é um espetáculo que ninguém quer perder. E você, o que acha de toda essa confusão? Acredita que a Marvel vai conseguir dar a volta por cima? Qual rumor te deixou mais chocado? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos discutir sobre isso. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa análise profunda, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, Vingadores!